Olá, alunos. Sou a professora Magna, professora de português do 7º ano da Unidade de Ensino Janoca Maciel. E hoje nós iremos estudar um conteúdo do livro didático. Você pode abrir aí na página 54. O título é Entrevista, um bate-papo organizado. Então, qual é o conceito de entrevista? Quando você ouve essa palavra entrevista, quer dizer o quê? É um tipo de texto que tem a função de informar sobre um acontecimento ou levar ao público ideias e opiniões da pessoa entrevistada. Ou seja, ela tem a função de informar algo sobre alguém. Então, sempre dá ênfase a uma pessoa, né, que é o entrevistado. É provável que você já tenha acompanhado entrevistas em programas de TV ou rádio, canais de vídeo ou áudio na internet, ou lido em jornais, revistas ou sites. Elas têm extensão variada e algumas delas mais curtas, podem estar inseridas em notícias ou reportagens. Aqui nós temos uma estrutura da entrevista, como ela é estruturada, né? Temos uma entrevista que ela pode ser estruturada, outra semi-estruturada e outra não estruturada. Então, há 3 tipos de entrevista. A entrevista estruturada, ela possui um roteiro e planejamento. As questões geralmente são interrogações. Então, essa aqui, geralmente, ela é feita para pessoas que têm um certo grau de conhecimento, que seja uma conversa, uma entrevista mais formal. A semi-estruturada, ela é parcialmente planejada e mistura interrogações com improvisos e outras questões que vão surgindo ao longo da entrevista. Então, já na semi-estruturada, ela tem sim um planejamento, no entanto, ela é aberta a outros questionamentos de acordo com as respostas do entrevistado ou da entrevistada. A não estruturada, a entrevista não estruturada, ela não possui roteiro, geralmente dá-se liberdade para o entrevistado falar sobre o assunto na ordem que preferir. Então, geralmente essa não estruturada, ela é mais naqueles programas, né, de entretenimento, em que as pessoas elas conversam de uma forma bem espontânea. Então, ela é utilizada de uma forma mais improvisada. O gênero textual entrevista é caracterizado pelo diálogo entre um ou mais entrevistadores e entrevistados. Pode ter a estrutura de pergunta-resposta ou aparecer inserido em notícias, reportagens ou outros gêneros jornalísticos. Então, o gênero entrevista ele é bem amplo. Ele pode estar inserido em qualquer outro meio de comunicação e ele tem essa função, né? A principal função é essa, esse diálogo entre os entrevistadores e os entrevistados. O gênero entrevista pressupõe um guião, base da condução da entrevista. O guião deve respeitar os seguintes procedimentos. Primeiro, se você vai entrevistar alguém, você primeiro, antes de mais nada, você tem que escolher o tema. Qual é o tema da sua entrevista? Segundo, a escolha do entrevistado. Então, de acordo com o tema, você vai escolher uma pessoa que tenha conhecimento sobre aquele tema. A escolha do entrevistador também, que é outro requisito. A elaboração das perguntas. Sendo que, para elaborar as perguntas, é necessário esses 4 procedimentos. Primeiro, as perguntas devem ser organizadas sequencialmente, respeitando uma ordem lógica, ou seja, se você pergunta sobre um tema, você tem que dar continuidade no raciocínio daquela temática. As perguntas devem ser claras e objetivas. Letra C, o registro linguístico deve ser adaptado ao entrevistado. Se for uma pessoa mais formal, que tem um status mais elevado, você tem que usar uma linguagem bem mais culta do que for uma pessoa comum, uma pessoa do dia a dia. E as perguntas não podem fugir do tema central, então você tem que seguir essa linha de raciocínio e o ideal é que você seja fiel para que não tenha, para que tenha coerência entre tudo que for falado. O objetivo de uma entrevista, você pode abrir aí na página 57,
As entrevistas têm objetivo variado. O entrevistado pode falar de um fato que testemunhou, expor conhecimentos especializados ou a opinião sobre um tema, fazer o relato de uma experiência pessoal, responder a curiosidades sobre a própria vida, no caso de uma personalidade do cinema, por exemplo. Então, a entrevista ela é de acordo com aquela estrutura, né? Dependendo da estrutura, você vai seguir uma linha de raciocínio e você vai estabelecer um objetivo. Então, se for, por exemplo, uma pessoa famosa, você vai usar de uma forma mais espontânea possível para que aquela pessoa possa se abrir e possa falar mais da sua vida. Se for um profissional da saúde, por exemplo, você já vai usar uma linguagem bem mais culta com o intuito de passar a maior informação possível para os leitores. Diferentemente de um bate-papo, que é um diálogo informal, a entrevista é uma comunicação pública que chega a muitas pessoas. Por isso, os interlocutores procuram apresentar informações completas e acessíveis em linguagem adequada ao tema e ao público-alvo. Você pode observar essa informação na página 61 do livro didático. Qual a função social da entrevista? Então, por quê? Por que existe entrevista? A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é sua principal característica. Ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fidedigna. Se é fidedigna, isso quer dizer o quê? Que você não pode interferir naquela comunicação. Se o entrevistado falou algo com todos os detalhes, né, com todas as pontuações, então você tem que seguir de uma forma fiel. Portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos, por exemplo, risos. Da página 54, nós temos um exemplo de uma entrevista, e eu não coloquei toda no slide porque ela é bem ampla, da página 54 a 55. Essa entrevista, o ideal é que vocês leiam toda, tá bom? Porque depois tem uma atividade sobre esse conteúdo. E eu coloquei só uma parte aqui no slide. Então, aqui é a transcrição de uma entrevista feita em um programa de TV, em que o apresentador, que era o Serginho Groisman, ele entrevista uma vítima de bullying. Aí ele começa assim, Serginho Groisman diz o seguinte: eu vou falar agora com essa garota que sofreu na escola um problema muito grave. Ela tá aqui, por favor, venham. Aí a menina chega. A Manuela, a gente descobriu numa outra conversa. Ela estava sentada aqui. Aí ele aponta o lugar da plateia. Observa que o parênteses aí, ele serve para demonstrar a questão da ação. E ele está escrito itálico, né, deitadinho. Ali. E foi tão forte o que ela disse que eu falei, vou convidar de novo para ela contar melhor essa história, que é uma história de associação de bullying com racismo, com preconceito racial. Aí o Serginho Groisman: bom, você estudava numa escola em Ribeirão Preto, numa escola particular, foi isso? Ela diz, isso, né? E o que aconteceu lá? E ela relata. Então, eu entrei lá, nessa escola particular, e ela tem um grande nome. Foi até um pouco difícil para os meus pais poderem estar pagando, né? E quando eu entrei, eu não fui muito bem recebida. Só que eu achei que ia passar, mas não passou. Começaram as ofensas. Eu não podia fazer pergunta em sala de aula porque os professores me ridicularizavam. Os alunos me ridicularizavam. Aí começaram as piadinhas com meu nome, com tudo que eu falava. Começaram a jogar lixo em mim, começaram a bater na minha carteira, começaram a cuspir em mim, gritar palavrões no reticência, né? Enquanto eu andava no corredor, essas coisas assim. E aí eu e os professores presenciavam isso. Os professores viam isso e falavam assim: senta lá que daqui a pouco eles param. Não, relaxa, daqui a pouco eles param. E aí eu fui entrando numa tristeza e numa paranoia que eu não queria ir mais para a escola. Eu só chorava. Eu não conseguia fazer prova. Eu não conseguia estudar. Minhas notas foram caindo. Então, aqui é só uma parte. Eu quero que vocês foquem. Vocês continuam a leitura em casa, lógico, na página 54 a 55. Então, nessa parte aqui, observa que como ele transcreve essa questão da entrevista, né? Observa que há a questão dos nomes bem destacados, as ações elas são colocadas entre parênteses,
geralmente itálico. Quando há uma linguagem mais coloquial, uma gíria, eles utilizam as aspas, que é para demonstrar a questão de um comentário específico. E a pontuação ela segue com todo rigor. Por quê? Porque o que marca a espontaneidade aí, além da linguagem, é a questão da pontuação também. E aí o tema é o quê? Sobre bullying. No caso, ele escolheu uma pessoa específica. Nesse caso aqui, vocês acham que essa entrevista ela é estruturada, semi-estruturada ou ela não é estruturada? Você observa o quê? Que é uma entrevista mais... Ela é semi-estruturada no sentido de seguir uma linha de raciocínio. No entanto, ela predomina essa questão também da espontaneidade, de falar o que aconteceu, como se fosse um depoimento sobre algo que aconteceu na sua vida. Releia um dos trechos da transcrição da entrevista. Então, vocês vão abrir aí o livro na página 57. Tem uma atividadezinha assim de análise para você entender como funciona uma entrevista. Serginho Groisman. A Manuela, a gente descobriu numa outra conversa. Ela estava sentada aqui, apontando um lugar na plateia, ali. E foi tão forte o que ela disse que eu falei, vou convidar de novo para ela contar melhor essa história, que é uma história de associação de bullying com racismo, com preconceito racial. Bom, você estudava numa escola em Ribeirão Preto, numa escola particular, foi isso? Letra A. O que levou o apresentador de um programa de TV a escolher essa jovem para ser entrevistada por ele? E aí? Pelo que ele diz aí, vocês acham que ele já conhecia essa jovem? Em que momento ele cita assim, como se já tivesse uma certa intimidade com a jovem? Quando ele fala o seguinte, a Manuela a gente descobriu numa outra conversa. Ou seja, a jovem já havia participado de um episódio anterior do programa e ao ouvir o que ela disse na ocasião, o apresentador teve vontade de conhecer a história dela. A letra B. Observe que o apresentador não se refere ao mesmo interlocutor nas duas falas. Identifica os diferentes interlocutores, explicando como é possível perceber a mudança de um para o outro. Então, os ouvintes são o público e a entrevistada, respectivamente. Então, ele está falando, então, tanto o público da plateia como a entrevistada está lhe ouvindo. É possível perceber a mudança do interlocutor pela maneira como o apresentador se refere a ele na primeira fala e diz ela na outra, ou você. Então, vocês percebem aí esse uso desses pronomes para identificar os interlocutores. Verifique a rubrica incluída na transcrição. Por que ela é necessária? As palavras aqui e ali não fazem sentido sem a imagem. Por isso, é preciso indicar seu referente. Quando falo, a Manuela, a gente descobriu toda a conversa, ela estava sentada aqui, ali. Então, ele está dando o quê? Referência de um lugar naquele momento, certo? Então, aí foi necessário colocar entre parênteses aí essa descrição de em que lugar estava. No caso, na plateia, no lugar da plateia. Vamos para outra pergunta. O conteúdo central da entrevista pode ser descrito como exposição de um conhecimento especializado, relato de uma experiência pessoal, relato de um fato testemunhado. Então, nesse caso aqui, em qual aspecto se enquadra aí? Aí relata o quê? Um relato de uma experiência pessoal. Se fosse, por exemplo, de um psicólogo, para relatar a questão das consequências de sofrer bullying, aí seria de um conhecimento mais especializado. Mas nesse caso aqui, ele é um relato de uma experiência mais pessoal, algo que a pessoa viveu e gostou e quis transmitir. Você acha que houve interesse do público-alvo desse programa, jovens e adolescentes, em conhecer a história da Manuela Salles? Provavelmente sim, né? Observar a experiência pessoal de Manuela estimula a reflexão e a discussão dos temas sobre bullying, preconceito racial e socioeconômico, além de servir de inspiração para outras crianças e adolescentes que porventura vivam situações semelhantes. E a quinta, o que o apresentador demonstra quando diz isso mesmo, no final do trecho transcrito? O que ele quis demonstrar? Ele quis demonstrar o quê? Que ele concorda com a análise e com o posicionamento da entrevistada. Então, essa é a entrevista, gente. Ela tem essa função de informar e a pessoa, o entrevistador, ele acaba fazendo com que a pessoa se sinta à vontade para expor o seu pensamento.
Então, essa é a aula de hoje. Fica para a atividade, ó, vocês vão ler essa entrevista da página 54 a 55 e vocês vão responder a atividade da página 56 do livro didático, da primeira até a terceira questão, tá bom? Essa fica a atividade para vocês. Até mais e bons estudos!